Bom, gente, esse é um novo quadro aqui no Minuto em Cristo e espero tá tendo uma troca, né, um bate-papo com outras pessoas nesse formato e começar esse novo quadro com a Bia, minha esposa, e a gente vai falar sobre algumas coisas aqui que ela me falou e eu achei muito interessante. Falei, poxa, isso precisa ser gravado, isso precisa ser explicado. E ela está estudando Primeira Reis, Primeira e Segunda? É isso, Primeira e Segunda. Mas isso acontece mais de Segunda Reis do que em Primeira Reis. Porque ali em Segunda Reis começa a contar mais a história de Salomão, né? Salomão, filho de Davi e tal. E além de a gente conversar um pouco sobre algo bíblico, a gente também vai mostrar como que está sendo o nosso dia. Hoje a gente vai aproveitar para almoçar fora e depois a gente vai para o culto. Hoje é dia de Santa Ceia, na nossa igreja aqui na Lagoa em Niterói. E é isso, acompanhe um pouco do nosso dia a dia. E é isso, então ela me trouxe falando primeiramente sobre Salomão. Então fala a partir da perspectiva que você teve. Então, Salomão, eu vou falar com o Igor, porque a gente, tipo assim, quando a gente vê a vida de Salomão e tal, Salomão, ele foi muito rico, muito poderoso, ele foi um rei ali que teve muitas coisas e tal. Só que o que me chamou a atenção é que o que perverteu o coração de Salomão foram as mulheres que ele teve, né? Salomão, ele teve 7 mulheres que eram princesas, eram de outros reinos, e Deus já tinha estabelecido que não era para ter relações com pessoas de fora, né? Da linhagem, né? de Israel e tudo mais. Mas Salomão, ele não seguiu. Inclusive, uma dessas esposas que ele teve era filha de Faraó, do Egito. Mas o que é bizarro, assim, ver é que o que perverteu o coração de Salomão foram essas mulheres. A Bíblia fala isso, né? As mulheres lhe perverteram o coração. E a gente pode... cara, isso no dia a dia. A gente pode ver que, às vezes, a gente se relaciona com pessoas que pervertem o nosso coração, né? Por isso que é importante também essa questão do julgo desigual, né? Sim. Que a gente pode ver isso e tal. Até mesmo biblicamente, né? Porque a gente precisa buscar pessoas que amam o Senhor como a gente ama, né? Porque senão a gente vai estar seguindo 2 caminhos que não dá para seguir. Inclusive, Salomão, ele fez 2 templos, 2 santuários, tanto para Quemos quanto para Moloque, para que as esposas dele pudessem sacrificar bichos, enfim, e acender incensos para esses deuses. Mas assim, você vê como que isso influenciou na vida e no reinado de Salomão. E por conta disso, Deus falou que ia ter divisão entre as tribos, entendeu? E a partir disso, houve a tribo de Judá, que se separou, que seguiu a linhagem ali de Davi, né, de Salomão, e as outras tribos que seguiram Jeroboão. Então nós temos aí, né, é importante entender que nesse contexto, nessa época, né, existiam 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Israel não era o Israel que é hoje, um território só, vamos dizer assim, mas existiam 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Um era reino norte, outro era reino sul. Mas olha que engraçado, né? Você falou sobre uma coisa que Deus pediu para esse povo, né, para Salomão, não se casar com outros povos e tudo mais, e ele não guardou algo que ele mesmo escreveu, né? Talvez a partir de tudo que ele tenha vivido, ele chegou ao ponto de escrever lá em Provérbios: de todas as coisas que você tem que guardar, guarde seu coração. É verdade. Né? Isso é muito forte. E realmente, ele foi influenciado a viver em práticas que não convém, né, ao Senhor. E hoje a gente, se não vigiar, a gente vai se relacionar com pessoas, eu digo relacionamentos mesmo amigáveis, né? Até mesmo talvez um relacionamento conjugal, se a gente não vigiar, se a gente não estiver atentos aos detalhes, a gente pode ser influenciado pelas amizades, pelas pessoas. Elas podem até respeitar
a nossa adoração ao Senhor, elas podem até respeitar o quanto a gente teme a Deus, sabe? Mas, mesmo em meio ao respeito delas, elas podem influenciar a nossa vida com o que elas acreditam. E sem perceber, a gente pode ser levado a esse ambiente dessa pessoa. Tem muito essa mensagem hoje em dia que fala que todos os caminhos levam a Deus, né? Então, isso não é uma verdade, sabe? Isso não é uma realidade. Existe um caminho que leva a Deus e o caminho é Jesus Cristo, né? É nisso que a gente crê. Respeitando, obviamente, todas as outras pessoas, mas não dá pra gente casar e tal. Eu falo casamento porque é uma aliança muito mais sólida, né? Uhum. De sangue e tal. Com uma pessoa que não segue isso, né? Não dá, assim. Se você é realmente cristão e tal, e tem a sua vida ali seguindo esse propósito, vai ser muito difícil, né? Paulo até fala sobre isso. E aí tem Jeroboão, que vem depois, que fica como o rei de Israel nessa divisão. E Jeroboão, a palavra diz, olha que louco, né? Jeroboão, ele não foi, o coração dele não se perverteu por conta de mulheres. Mas Jeroboão, ele foi contra o Senhor porque ele ficou com medo do povo dali de Israel, que eles fossem para Judá, fazer sacrifício e adorar o Senhor, e aí tomar Roboão como rei, né? Voltar a ser o Roboão rei, entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Tô. E aí ele fez 2 bezerros de ouro para que o povo pudesse adorar esses 2 bezerros de ouro, ao invés de ir no santuário em Jerusalém, né, para adorar a Deus. Então o coração dele foi pervertido pelo poder. E mostra aí a colinha que você tem das anotações. E a colinha. E teve um tempo que foi Judá ou Israel que teve uma rainha, né? Uma mulher no governo. Foi Judá, Atalia, o nome dela. A Atalia, ela foi rainha porque o filho dela, Acasias, foi morto. Ele era rei, e aí a Atalia foi e tentou matar toda a descendência de Acasias para ela ficar no poder. Só que teve uma mulher que pegou um filho de Acasias, só que ele tinha mais ou menos 1 ano de idade, e criou ele dentro do templo ali, escondido, durante 6 anos. Para ele, quando ele fez 7 anos, ele tomou o poder, né, de Atalia, mas durante 6 anos Atalia governou. Caramba, 7 anos de idade e o menino se tornou rei. Se tornou rei, 7 anos de idade. E tinha como conselheiro Joiada, que temia o Senhor, né? Enfim. Mas é muito bom, assim, a gente ver, prestar atenção nos reis e prestar atenção em como Deus via esses reis, sabe? Em como, de fato, o que Deus olhava, né? Se eles eram fiéis ao Senhor, se eles não eram. E teve uma diferença enorme de quantos reis estiveram em um governo, né, no reino de Israel, e quantos estiveram no reino de Judá. Até o momento que eu estudei teve, né? Ainda tô terminando, mas teve sim, porque no reino de Israel só teve um rei até agora que foi fiel ao Senhor, que foi Jeú, o último, e Deus o ungiu por meio de Eliseu, e ele acabou com sacrifícios, né, para Baal, e acabou com o templo. Ele queimou o templo, ele botou todas as pessoas que faziam sacrifícios para Baal, todos os sacerdotes de Baal dentro do templo, e queimou o templo. Sim, ele fez isso e tal. Só que a palavra diz que ele não foi
fiel mesmo, de todo o coração. Olha que bizarro, porque ele não acabou com os bezerros de ouro. Surreal, né? Surreal. Mas ele foi o único que chegou ali a agradar o coração do Senhor. Mas na tribo de Judá, né, no reis de Judá, tiveram 2 que foram fiéis ali ao Senhor mesmo, que foi Asa e Josafá. E Asa ficou 41 anos no poder e Josafá ficou 25 anos no poder, até o momento que eu estou estudando. Eu acho que Joás também foi fiel, mas eu ainda não cheguei nessa parte. Forte. É importante a gente ver tudo isso, né, não só nas cartas de 1 Reis, 2 Reis, mas durante todo o Antigo Testamento a gente vê quantos reis que passaram pelo governo de Israel, pelo governo de Judá, quantos sacerdotes representaram o povo, quantos profetas Deus levantou para falar para o povo. E quando a gente chega, né, até a vida de Jesus, e é muito importante sempre a gente estar falando sobre Jesus, como ele cumpriu todos esses 3 ofícios de forma plena e eterna. A gente tem um Jesus que é profeta, ele falou por parte de Deus, e a gente vê no Antigo Testamento, Jeremias é um exemplo, e todos os demais profetas, que eles não eram muito bem aceitos, né, pela mensagem que eles carregavam, eles não eram aceitos ali no meio do povo, e não foi diferente com Jesus, né? Ele foi rejeitado, mas ele foi o maior profeta e ele continua falando. E a gente vê também que Jesus, ele foi o nosso sumo sacerdote. Ele se compadeceu, né, dos nossos sofrimentos. Não há nada que a gente passe que Jesus não tenha passado. Ele é o nosso sumo sacerdote porque ele continua nos representando diante de Deus. Nesse momento, ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Esse era o papel do sacerdote no Antigo Testamento, e Jesus cumpriu e continua cumprindo o ofício sacerdotal dele. E ele foi o próprio sacrifício. E ele continua vivo. E ele é o nosso rei. Ele é o rei que não perde o trono. A gente vê que em um reinado, né, a gente vê que reis são destronados através de, seja golpe de estado, seja através da sua morte, e aí a sua descendência, né, ocupa aquele lugar. Mas Jesus é um rei que é eterno, porque ele está vivo, ele é imortal, ele é o Todo-Poderoso. Não há possibilidade de ele sofrer um golpe de estado. E essa é a nossa segurança, de ter um rei que governa em favor de nós, ter um rei incorruptível. E um dia vai reinar terra. Sim. Majestade. E essa é a nossa grande alegria, ter um rei que nos representa, ter um sacerdote que nos representa, ter um profeta que continua falando aos nossos corações. Sim, exatamente. E é bom também a gente ver isso, tal, porque a gente vê que Deus se importa com quem está no governo, né? Sim. Deus se importa. Deus, ele tá sempre falando com esses reis, sabe? Você não seguiu o caminho que Davi seguiu, ou você seguiu o caminho que Acabe seguiu, que Jezabel seguiu. Então, por isso, você não vai mais ocupar o trono, e a sua descendência não mais existirá, sabe? Então, Deus se importa com reis ou com autoridade, e se importa tanto que ele acaba assim com a possibilidade daquela família continuar aquele legado, entendeu? Sim. É muito importante a gente ver tudo isso, né, e trazer também para a realidade da gente, né, porque são reis, óbvio, mas são coisas que a gente vive, né, poder tá disponível pra gente, mulheres, enfim, relacionamentos, tudo isso são coisas que a gente vê no dia a dia e que pode perverter o nosso coração, mas que também a gente pode ser como Davi foi, sabe? Um homem segundo o coração de Deus, e que não se perverteu diante das coisas, sabe? E que se arrependeu quando fez algo errado de forma genuína, enfim.